O assunto de hoje é naufrágios, né? A gente tem acompanhado nos últimos anos, principalmente nessas duas últimas estiagens, vários acidentes envolvendo as nossas embarcações aqui do estado do Amazonas, que tem inclusive ceifado vidas, né, por conta dessa situação e, é claro, trazido muitos prejuízos por conta da baixa navegabilidade dos rios. Mas antes, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, que é sempre importante, que assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e assim vai acabar oferecendo esse conteúdo para outras pessoas. Então bora pro vídeo? É isso, com os últimos anos, as últimas estiagens, os perigos, né, abaixo do rio Baixa, e com isso traz aí diversos perigos para quem realiza essa navegação pelos nossos rios, principalmente aqui no estado do Amazonas, mas é claro que em toda a Amazônia acaba sofrendo por conta dessa baixa dos rios. E o que a gente tem visto nos últimos anos são acidentes por conta desse baixo calado, né, dos rios, que é justamente quando o rio baixa, é pedra, é pau, enfim, são uma série de coisas que aparecem nos rios, que acaba trazendo esses prejuízos aos nossos navegantes, né? E a gente tem inúmeros relatos. Só que além de todos esses problemas, né, a gente também tem, com essa baixa dos rios, alguns achados importantes que aparecem conforme a baixa dos rios. Vale lembrar, por exemplo, agora recentemente no município de Manicoré, distante cerca de 350 quilômetros mais ou menos da capital, um navio que aparenta ser um navio norte-americano foi encontrado lá por pescadores, marinheiros que estavam navegando ali na região. Tem uma comunidade lá específica que eles acabaram encontrando esse navio, e tudo indica que seja esse navio norte-americano. Ou peças seculares. Os níveis dos rios estão tão baixos que até um navio que naufragou há mais de 100 anos reapareceu. O repórter Wesley Lira, da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem esses detalhes pra gente. Wesley, boa noite. Boa noite, Yara, Lara. É isso mesmo. A estiagem severa, né, que atinge o estado do Amazonas, acabou revelando parte da história do país e, é claro, da história do Amazonas, né? Em Manicoré, município que fica a 347 quilômetros da capital, destroços do que pode ser um navio norte-americano acabou aí aparecendo nas águas, né? A embarcação encalhada aí no Pedral do Marmelo, no município de Manicoré, foi avistada por marinheiros e pescadores após essa baixa histórica do nível dos rios. Historiadores apontam que, embora não tenha sido possível aí constatar, identificar essa embarcação com precisão, ela pode ser aí uma das que naufragaram no Rio Madeira. E tudo indica que esse barco pode ser aí do estilo chata, projetado para navegações de águas rasas. A confirmação dessa identidade do navio depende agora de pesquisas mais detalhadas do local. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Cultural, o IPHAN, diz que está ciente dessa descoberta, mas que ainda não pode chegar lá justamente por conta desse acesso à logística, por conta da estiagem dos rios aqui no estado, mas que entrará na rota dos estudos já para o ano que vem. É um estilo, ele chama de estilo chata, que é um navio projetado para navegar em águas rasas. Só que esse navio acabou afundando e tudo indica, né, os historiadores lá da região apontam que seja do século XIX, ou seja, tem mais de 100 anos que esse navio está lá. E isso, é claro, chamou muita atenção. Agora sim, voltando um pouquinho no tempo, no ano passado, embarcações semelhantes a essas, né, que lembram também a questão do período da borracha, também foram encontrados em outros municípios. A gente tem, por exemplo, o município de Canutama, onde um navio parecidíssimo, com características semelhantes, foi encontrado nesse rio também, lá na região de Canutama. Além disso, né, além de navios, né, barcos antigos que foram encontrados já nessa região, alguns sítios arqueológicos acabaram também surgindo, né? A gente tem exemplo, por exemplo, do sítio das Lajes. Quem lembra aí da Pedral das Lajes, aqui em frente ao Encontro das Águas,
algumas pedras lá acabaram ressurgindo, né? Inclusive algumas imagens rupestres apareceram nesse sítio arqueológico, né? Gravuras rupestres voltam a surgir e provocar a curiosidade de pesquisadores e arqueólogos, ainda mais depois da descoberta de novos artefatos, como alguns tipos de cerâmicas. Realmente isso aqui é uma amostra histórica desse processo das lajes no Amazonas. Essas gravuras têm 2.000 anos de idade. Elas aparecem em formas de rostos humanos esculpidos nas pedras aqui desse sítio arqueológico Ponta das Lajes. E alguns parecem até que estão sorrindo pra gente. O que nós vamos encontrar agora foram descobertas na última maior estiagem registrada do Rio Negro, que foi no ano de 2010. Mas para a gente ver, a gente vai precisar descer aqui entre essas pedras até uma pequena caverna aqui embaixo. As artes foram feitas realmente num local bem complicado de chegar. Só dá para ter acesso quando o rio está muito seco, como agora. Essa gravura aqui, por exemplo, foi descoberta em 2010, ano em que o Rio Negro registrou a última maior seca da história. Ela tem um formato quadrado, mas essas outras aqui já são mais arredondadas, tem 2 rostos aqui. Segundo os estudiosos, as gravuras são do mesmo período, de cerca de 2.000 anos atrás. No Amazonas, gravuras e artefatos cerâmicos antigos foram encontrados no interior do estado. Quem traz mais informações para a gente agora ao vivo é o Jean Beltrão. Bom dia para você, Jean. Oi, Lani, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente fala direto aqui de Urucará, exatamente de um dos 3 sítios arqueológicos que foram recém-descobertos aqui no município, sítios que ficam aqui nas margens do rio Uatumã. E nesses locais, Lani, foram encontrados, desde o ano passado, na verdade, por conta desse baixo nível das águas do rio Uatumã, os moradores aqui identificaram e encontraram aí essas gravuras rupestres que foram feitas nessas rochas que estão aqui nas margens do rio Uatumã. São gravuras muito parecidas com aquelas que foram encontradas aí no sítio das Lajes, em Manaus, no meio do Rio Negro. E como dá pra gente ver por aqui, essas gravuras, elas têm formatos variados, mas elas têm aqui um formato aí muito parecido com um rosto humano. Dá pra gente ver perfeitamente aqui os olhos, a boca, enfim, esse formato aí de um rosto humano. Gravuras que foram feitas por esses povos indígenas antigos que habitavam essa área aqui da região do Baixo Amazonas. A gente também tem exemplo de Tabatinga. Tabatinga também é um outro município onde alguns itens lá, né, do forte do município na época, que conta um pouco da história até do estado do Amazonas, lá também acabou ressurgindo, né? Alguns canhões foram recuperados, foram encontrados. E isso é legal, isso é importante para a história do estado. Um grupo de amigos pescava no Rio Solimões quando fez um achado histórico. A surpresa foi ao encontrar em um banco de areia um canhão de origem da coroa portuguesa. A peça de artilharia estava com parte do cano enterrado na praia. Subimos aqui nessa direção, aí me deparei com alguma coisa muito grande, alguma coisa tipo um ferro. Me bati, aí vi e não identifiquei de primeira, porque estava muito escuro. Aí chamei os amigos, eles vieram, focaram e a gente viu que era um canhão. Agora, também é um alerta, né, para as populações ribeirinhas. A gente ouviu algumas palavras dos representantes do IPHAN, que é o instituto responsável aí por fazer a catalogação desses achados, desses itens, que as populações, é claro, informa o quanto antes que esses itens, esses achados foram encontrados, mas que é importante também manter a segurança, manter a certa distância desses materiais, principalmente de navios antigos. Haja vista que a gente está falando de estruturas antigas de ferro que podem causar acidentes, né? E a gente viu alguns vídeos aí de internautas, né, de pessoas indo próximos a essas navegações, subindo em cima dessas estruturas, podendo desmoronar a qualquer momento. Então é um perigo iminente de acidente nesses casos. Então é sempre importante alertar as autoridades responsáveis por fazer esse tipo de trabalho, e aí eles vão fazer o trabalho deles. Agora sim, uma
Um ponto importante também é que em conversa, né, com os responsáveis, eles nos informaram que esses estudos eles vão entrar aí na rota só no ano que vem, justamente por conta dessa questão de logística. Chegar nesses municípios tem ficado bastante difícil, é preciso deslocar alguns equipamentos da capital para lá para realizar esses trabalhos, então isso acaba dificultando esse acesso, chegar até no local ou nas comunidades. Nem sempre esses barcos, né, esses achados, são encontrados na sede do município, geralmente são em lugares mais remotos, mais difíceis de chegar, e aí por conta disso há essa dificuldade desses navegantes. Agora tem uma reportagem especial de algumas embarcações que acabaram naufragando, foram os maiores naufrágios da história, não só do Amazonas, mas da Amazônia em si. E relatos, histórias chocantes de que infelizmente algumas pessoas perderam a vida por conta desses acidentes. A gente vai lembrar alguns nessa reportagem especial, vamos voltar um pouquinho no tempo para trazer para vocês. Não é tão antigo assim, mas faz parte da nossa história também, desses acidentes que acabaram ocorrendo aqui. Bora assistir? Sobe para 210 o número de mortos no maior naufrágio do Brasil. Janeiro de 1981, o barco Novo Amapá partiu do porto de Santana, no Amapá, com destino a Monte Dourado. E levava pessoas que tinham ido passar o Natal em Macapá. A embarcação tinha capacidade para levar 150 passageiros, mas testemunhas afirmaram que mais de 600 pessoas eram transportadas. O Novo Amapá naufragou no rio Cajari, próximo a Almerim, no oeste do Pará. O barco ia numa reta, tudo calmo, e virou em casa de segundos. Centenas de pessoas ficaram hoje o dia todo no porto de Santana, esperando a volta dos parentes que estavam no navio. Tivemos que usar máscaras especiais, dado o grande cheiro exalado dos cadáveres. Dezenas de caixões foram encomendados às pressas. Houve um colapso no sistema funerário. Os corpos vão ser enterrados nessa vala aberta desde ontem. Até hoje não se sabe o número exato de mortes, mas estima-se que cerca de 400 pessoas perderam a vida na tragédia. O ano de 1981 nem tinha acabado. E outra grande tragédia foi registrada nos rios da Amazônia. Em setembro, o barco Sobral Santos saiu de Santarém rumo a Manaus com cerca de 500 passageiros e 200 toneladas de carga. 9 horas depois de iniciar a viagem, o Sobral Santos naufragou ao chegar em um porto de Óbidos, oeste do estado. Moradores formaram equipes de resgate para procurar os corpos. A dor da angústia de familiares que aguardavam por notícias. A todo momento, o número de vítimas era atualizado. Subiu para 21 o número de corpos resgatados do naufrágio do barco Sobral Santos, no Pará. Mais 8 corpos foram resgatados esta tarde. Mais de 300 passageiros morreram. É o segundo maior naufrágio na Amazônia. Ainda na década de 80, outra grande tragédia. Julho de 88, o barco Correio do Arari transportava o dobro da capacidade. A embarcação saiu de Belém em direção ao município de Cachoeira do Arari. Nos porões, um grande volume de cargas. Segundo depoimentos dos sobreviventes, o Correio do Arari tentava passar por um trecho muito estreito da Bahia, de um lado a margem e de outro aquele navio, o Frota Norte. Neste local existe um cemitério de embarcações e é perigoso trafegar por aqui. Por isso, ele recebeu um sinal luminoso para evitar este trecho. Pensando que fosse uma fiscalização, ele se aproximou ainda mais da margem, bateu em um objeto e afundou em menos de 2 minutos. O naufrágio foi tão rápido que mais de 80% dos salva-vidas não foram utilizados. Estava dormindo, né? E quando eu vi aquele barulho que eu me espantei, que eu acordei, a água vinha vindo assim no porão, sabe? Aí eu peguei minha sacola e me joguei dentro d'água. As embarcações que passavam próximo ao local do naufrágio paravam para ajudar. No porto de Belém, muita gente à espera de notícias. Familiares de apenas 2 vítimas foram indenizadas. Mais de 50 pessoas morreram. A informação inicial, viu, Vitor, na redação, é que tinha 80 pessoas lá dentro. E, de repente, houve um naufrágio e muita gente precisou de um resgate. E eu não tenho a informação se todas conseguiram sair a tempo. Vitor, boa tarde. Já tem alguma informação nesse sentido? Um morto. Pela imagem que a gente estava vendo na redação, aí já está escrito.
um morto, 59 resgatados. A gente estava nessa preocupação aqui, o Vitor vai trazer mais detalhes. Então, já tem a confirmação de uma morte. E como é que estão as outras pessoas aí, Vitor? Boa tarde. Olá, Felipe Garrafa, boa tarde a você e a todos que acompanham o Brasil Urgente. O barco pegou fogo na madrugada desse sábado, saiu de Manaus com destino a Santa Isabel do Rio Negro. São aproximadamente 600 quilômetros de viagem e aos 40 minutos próximo da comunidade Santa Maria, a embarcação pegou fogo. A gente vai seguir agora para falar de um barco que pegou fogo no Rio Solimões e deixou pelo menos entre feridos 9 pessoas desaparecidas. Esse é o segundo caso de incêndio em embarcação nesta região em 3 dias. Um barco com 165 pessoas pegou fogo no Amazonas. 3 morreram, entre elas uma criança. O incêndio podia ser visto de longe. O barco pegou fogo no Rio Solimões, na cidade de Uarini, a 570 quilômetros de Manaus. A embarcação saiu da capital do Amazonas e tinha como destino a cidade de Tabatinga, no interior do estado. A Marinha e o Corpo de Bombeiros fizeram os resgates e os primeiros atendimentos. 3 mortes foram confirmadas, 2 mulheres e uma criança de 1 ano. As vítimas chegaram a ser socorridas com vida, mas não resistiram. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, deixar o seu joinha e também, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Afinal, é super importante a tua participação aqui, porque sempre à medida que a gente tiver alguma novidade, a gente vai trazer para vocês, tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima.